Então, normalmente na quarta-feira a gente pega algum tema do livro Fonte Viva para nos inspirar, algum tema que seja interessante trazer e discutir aqui com vocês, trocar ideias. E nesta noite, o tema que a gente escolheu é o capítulo 6 do livro Fonte Viva, escrito por Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nesse capítulo, ele fala sobre aceitar a correção. Então, eu vou fazendo assim, eu vou passando e vou colocando aqui no projetor um pedacinho, cada slide aqui vai ter um pedacinho do texto, e aí a gente vai discutindo, vamos tentar entender o que Emmanuel queria dizer com aquelas palavras. Tá bom assim? Então ele começa dizendo: e na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Paulo, Hebreus 12, 11. Ali, na verdade, o que ele está querendo dizer para nós? Que normalmente o ser humano, quando ele recebe uma reprimenda, uma correção, quando está fazendo alguma coisa errada, a gente se encolhe, a gente se acha menor, a gente fica com medo e a gente acha aquilo ruim, no geral, né? E a gente fica triste com isso. Vamos pensar, na maioria das vezes a gente não gosta de ser repreendido e de perceber que a gente estava fazendo alguma coisa errada. Mas aí que tá. Todos os sinais e todas as reprimendas que a vida nos dá, elas são extremamente importantes e valiosas para o nosso crescimento moral e espiritual. São extremamente importantes para o desenvolvimento do nosso caráter, para o desenvolvimento do nosso espírito. Vamos pensar. Quando a gente era filhos pequenos, muitas vezes rebeldes, que aí a gente recebia uma reprimenda do pai, às vezes até uma surra, né? Meu Deus do céu, a gente chorava um monte. Às vezes até ficava com raiva dos pais, porque a gente não compreendia que naquele momento era o que precisava. E aí quando a gente cresce um pouquinho e se coloca na posição de pais, às vezes a gente tem que fazer a mesma coisa. E dói lá no fundo do coração ter que aplicar um castigo ou alguma coisa para mostrar para aquele que a gente ama que o caminho não está certo. Porque a gente quer o melhor para os nossos filhos, a gente quer o melhor para quem a gente ama. E é isso que um pai faz. E Deus, como o pai mais bondoso e perfeito que existe, ele nos dá inúmeras oportunidades para que a gente perceba o nosso erro e para que a gente corrija o nosso erro. Aqui nessa passagem do livro Fonte Viva, Emmanuel vem trazer, então, algumas analogias que a gente pode olhar para o mundo e perceber que aquilo está dentro de nós. Vamos estudar um pouquinho? Ele diz, então: a terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo, de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. Vamos pensar, né? Lá na agricultura é necessário que a terra seja remexida para que ela fique fofa e ela possa ser semeada novamente. Normalmente tem que se usar uma ferramenta, uma enxada, alguma coisa que penetre fundo lá na terra e que remexa aquela terra toda, não é? Aí vamos lembrar da parábola do semeador, que somente deram frutos
sementes que foram plantadas lá na terra fértil. Aquelas sementes que foram largadas em terreno que não estava preparado, elas não evoluíram, elas não frutificaram. Mas aquelas que foram largadas em um terreno fofo, macio, uma terra úmida, que estava preparada para isso, ela rendeu. E é isso que a gente precisa fazer conosco. Preparar a nossa terra dentro de nós, para que a gente consiga dar flores e frutos no nosso futuro. Então ele fala ainda que a árvore em regime de poda perde várias vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. Periodicamente acontece isso com as plantas. A gente vê que no outono caem-se as folhas, os galhos começam a secar. No inverno, a árvore fica sequinha. Para daí vir aquela primavera com toda aquela sua beleza e sua exuberância, fazer com que brotem as flores, e aí mais tarde que ela se encha de frutos para nos alimentar. Assim é a natureza. Ela precisa de podas, ela precisa que caiam as folhas que estão velhas, que não produzem mais, para dar espaço às novas. Isso acontece conosco também. Vamos pensar, a gente precisa cortar as pontas dos cabelos para que eles venham mais fortes. A gente precisa se renovar. Nós precisamos nos renovar para que a gente se fortaleça. E aí que tá. Às vezes a gente precisa cortar alguns dos nossos maus comportamentos e das nossas más inclinações para que a gente possa dar espaço para coisas melhores, para futuros mais promissores, que a gente possa dar espaço para que a vida nos ofereça oportunidades de melhoria, de crescimento. Então a gente não pode ver essas coisas que acontecem na nossa vida como um lado negativo. É uma renovação necessária. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha para a grandeza do mar. E o rio, ele precisa, nessa imagem está bem claro, né? Ele precisa fazer muitas curvas para conseguir chegar ao seu destino. E nós, no nosso dia a dia? Quantos jogos de cintura a gente tem que ter no nosso trabalho, na nossa vida afetiva, no nosso dia a dia? Quantas vezes a gente precisa relevar uma ofensa? Às vezes no trânsito, tá vindo para cá, passa um carro na frente e te fecha. Vou relevar. Não preciso descer do carro e xingar ele. Vamos relevar. Tudo para evitar brigas maiores. É um jogo de cintura. A gente tem que ter muito cuidado também no nosso dia a dia, no trabalho, principalmente para não cair às vezes em armadilhas de outras pessoas invejosas, de outras pessoas que às vezes gostariam de estar no nosso lugar e não sabem todos os problemas que a gente tem. Precisamos saber levar tudo isso. Precisamos ter paciência com filhos ingratos, que às vezes não compreendem que aquilo que a gente quer é o melhor para eles. Com familiares, às vezes, teimosos, que estão sempre querendo achar briga, arrumar encrenca com a gente tem que dar uma desviada, paciência. Tudo isso é para a nossa melhoria, para a gente conseguir chegar lá no grande rio e depois desaguar no mar, como fazem os afluentes e nos seus rios.
Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. E quantas vezes a gente precisa dar para alguém ou tomar um remédio ruim, amargo? Mas aquele remédio a gente sabe que vai fazer bem. Mais a longo prazo, ou às vezes até ali. Ou então, quando alguém passa por uma cirurgia, por exemplo, tem que passar por um pós-operatório ali, às vezes difícil, doloroso. Tem que suportar algumas coisas, mas a gente sabe que é para um bem maior, que é para algo que vai nos trazer um benefício logo ali. Mas a gente precisa passar por aquele momento, aquela poda, aquela dificuldadezinha, para que possam vir os frutos melhores, para que a gente possa florescer. A gente precisa disso. Vamos pensar assim, eu gosto de contar historinhas, tá? Então eu vou compartilhar com vocês aqui a historinha, acho que alguns já devem ter ouvido. Tinha um monge e ele fazia jornadas com o seu aprendiz. E ele chegou numa fazenda e ele foi muito bem recebido pelos fazendeiros, mas eles eram humildes e eles tinham uma vaquinha só. E aquela vaquinha era o que dava sustento para eles, dava leite que eles bebiam, algum leite que sobrava eles conseguiam vender, então eles sobreviviam daquilo. E aquele fazendeiro então recebeu eles, acolheu eles na casa dele, deu jantar para eles, deu uma cama quentinha para eles se abrigarem do frio. Na manhã seguinte, então, deu um café da manhã, deu alguns suprimentos para eles seguirem viagem e não passarem fome nem sede. Agradecendo, então, o monge e o seu aprendiz, saíram estrada fora. E quando eles estavam saindo ali da fazenda, cruzaram com a vaquinha, aquela que dava leite, aquela única vaquinha deles. E o monge disse para eles, para o aprendiz assim: vai lá e empurra essa vaquinha do penhasco. Mas aí o aprendiz disse: mas como é que eu posso fazer isso? Vou matar a vaquinha deles? Vai lá e faça isso. Mas ele ficou indignado, mas senhor, é a única fonte de renda dessa família. A gente vai arruiná-los? Não podemos fazer isso. Vai e faça, você verá. Tenha fé e confie. Bem, a contragosto, então, o aprendiz foi e fez aquilo, mas ele seguiu depois viagem com aquela dor no coração, porque ele sabia que ele tinha dado um prejuízo muito grande para a família. Aí o monge não falou mais sobre isso, o aprendiz também não, ficou por assim mesmo. Um tempo depois, eles retornaram para aquele lugar. E aí quando eles chegaram, a fazenda já estava diferente. No lugar daquela casinha pobre, humilde, pequenininha, já se via uma casa melhor, já se via uma fazenda com mais animais, com uma plantação. E eles chegaram e disseram: mestre, o aprendiz, disse para o mestre: o senhor lembra dessa casa? Ele ainda com aquela dor no coração: sim, eu lembro. O senhor lembra que foi aqui que a gente empurrou a vaquinha? Pois é, olha só, eles devem ter vendido a fazenda, penhorado a fazenda, porque o que eles iam fazer? Vamos ver, ele disse. E aí eles chegaram lá, conversaram com o fazendeiro. Quando abriu a porta, o aprendiz ele viu que era o mesmo fazendeiro. Disse: nossa, o que aconteceu? E aí o fazendeiro ele disse: que bom que vocês vieram e tal. Vocês lembram? Aconteceu uma coisa muito interessante, muito ruim para nós, mas por outro lado,
nem tanto. Quando vocês saíram daqui, aconteceu um acidente, um desastre. A nossa vaquinha caiu do penhasco, pobrezinha. E aí já estávamos sem a vaquinha, o que a gente ia fazer? A gente precisou aprender a plantar outras coisas. E sabe que deu certo? Porque plantando essas outras coisas, a gente viu que a gente tinha potencial para fazer outras ainda. E para cultivar outras especialidades. E isso nos rendeu um bom dinheiro. Olha, a gente conseguiu comprar mais cabeça de gado. Olha só como ficou bom. E aí o mestre, saindo de lá, ele disse para o aprendiz: às vezes, a gente precisa forçar um pouquinho para que o ser humano saia da sua zona de conforto e busque algo maior. Que ele acredite em si mesmo e ele busque o seu potencial. E é isso que às vezes a gente precisa fazer. Sair da nossa zona de conforto, tentar pensar fora da caixinha, para que a gente consiga alçar voos maiores. Porque às vezes, se a gente fica sempre naquela mesmice, a gente não progride. Então nós precisamos nos podar. Às vezes a gente precisa empurrar a nossa vaquinha do penhasco, para que a gente perceba outras valiosas oportunidades que a vida nos oferece todos os dias. Vamos seguir então. A terra, a árvore e a água suportam-na através do constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no seu coração. A correção, é isso que ele está falando aí, né? Então, todos esses remédios ruins, esses jogos de cintura que a gente precisa ter, essas podas que a gente precisa fazer em nós mesmos durante as vezes, ela nos devolve coisas boas, elas são necessárias. E nós que somos seres racionais, que somos a espécie mais evoluída do planeta, nós reclamamos. O rio segue o seu curso. As árvores brotam de novo. E o ser humano reclama. Então, o que a gente precisa é compreender que Deus é perfeito e que Deus nos dá oportunidades todos os dias de nos melhorarmos. E a gente precisa perceber isto, perceber cada dificuldade na nossa vida como uma oportunidade de crescimento. E não nos desesperar e achar que é um fim do mundo. Não, não é um fim do mundo. É uma renovação. E a gente tem oportunidades de renovação todos os dias. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Não adianta a gente fugir dos nossos problemas. Eles vão atrás de nós. Por quê? Porque a gente precisa crescer. O que a gente precisa é aceitar os nossos problemas, compreendê-los e tentar melhorá-los. Tentar corrigi-los. Não é fugir. É dar uma correção para esses nossos problemas dentro de nós. E a solução, meus amigos, não está lá fora. A solução está sempre dentro de nós. A gente pode olhar os outros e tentar achar culpados nos outros, na situação, na vida, no governo. Mas a melhoria parte de nós. Sempre. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhes aceitam a bênção. Porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho
e quando levada aos lábios não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúlios ou misturada de fel, como remédio curativo e salutar. Então, quando ele diz aqui, ó, não chega envolvida em arminho, quer dizer que não chega a dádiva, né? Essa melhoria, ela não chega envolvida em algo macio, gostoso. Não, ela vem envolvida em acúlios, né? Revestida de acúlios, que são espinhos, coisas que nos desagradam, que nos incomodam, que nos causa desconforto, que nos faz sair da nossa zona de conforto. Envolvidas, misturadas com fel, azedo, amargo, que não é legal, que a gente não gosta. É por isso, porque a correção dos nossos rumos, ela se dá por caminhos tortuosos, por caminhos difíceis. E a vida nos dá sinais, vários sinais, de que a gente não está indo bem. Vamos pensar assim, às vezes, uma dor de cabeça recorrente. Às vezes é um sinal, às vezes é um sinal da vida querendo nos dizer algo. Presta atenção, o que o teu corpo está dizendo? São sinais que a gente mesmo, às vezes o nosso subconsciente está nos dando para que a gente corrija alguma coisa. Ou porque a gente está muito acelerado no tempo e vem aquele desconforto ou aquela doença para nos dizer, para, vai devagar, respeita o teu corpo físico. Ele é um presente de Deus. E às vezes a gente não para e continua correndo e atropela, deixa a família de lado, troca as prioridades. A vida vem e nos diz, olha a tua prioridade. Cuida do teu bem maior. E aí, se às vezes a gente não escuta esse sinal, vem um sinal maior, mais forte, uma doença maior, ou alguma coisa que nos faz parar. Bom, agora eu tenho que parar. Quer dizer, não tenho como fugir. E aí, a gente percebe da pior forma. Quer dizer, se a gente tivesse percebido e seguido o primeiro sinal que a vida nos deu, talvez não precisássemos sofrer tanto. A gente poderia ter tomado um remedinho menor, uma dose menor daquele remedinho amargo. Mas a gente não quis e a gente cuspiu aquele remédio e botou fora. Vem um pouquinho pior, uma dose um pouquinho maior. Para que a gente aprenda, para que a gente enxergue o que às vezes a gente não quer enxergar e quer fugir. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor, o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. E todos os dias a vida nos brinda com oportunidades grandiosas de aprendizado e de crescimento. E se a gente não aproveita essa oportunidade naquele momento, pode vir uma outra oportunidade depois. Pode, mas nunca igual, nunca daquela forma. Então, vamos aproveitar o que a vida nos oferece. Ainda temos uns minutinhos, eu queria compartilhar com vocês um exemplo muito grande de que recebeu vários sinais da vida e não ouviu. Quem conhece a história de Paulo de Tarso vai lembrar. Então, Paulo de Tarso, vou contar um pedacinho aqui, tá? Vou tentar resumir um pouquinho. Paulo de Tarso era conhecido como Saulo. Ele veio da cidade de Tarso, por isso do nome dele. E ele, por muitos anos, foi um ferrenho perseguidor de cristãos. E aí, o que acontece? Ele está noivo e apaixonado por Abigail. E Abigail procura há muito tempo pelo seu irmão, que ela havia se separado quando eram mais jovens. E o seu irmão, de nome Gesiel, havia sido feito escravo.
E como escravo foi vendido, ele caiu na mão de uma pessoa boa e ele conseguiu ajudar essa pessoa. E aí, então, ele foi liberto, mas com a condição de que ele não revelasse essa condição de que ele era um escravo liberto. Então, ele trocou de nome. E aí, quando ele desembarcou em Jerusalém, ele levou o nome de Estevão. E aí, ele chegou e foi acolhido por Simão Pedro na Casa do Caminho. E lá na Casa do Caminho, então, ele aprendeu muito com Simão Pedro. Estevão, isso, né? E aí começou a levar a palavra da Boa Nova, os ensinamentos de Jesus a todo o povo. Até que Saulo de Tarso, percebeu que estava acontecendo alguma coisa lá e que tinha um cristão que estava divulgando muito a palavra daquele nazareno. E ele se enfureceu. E aí começou a persegui-lo. E tanto fez, que ele condenou. Chegou a condenar, ele como doutor da lei, chegou a condenar o Estevão à morte por apedrejamento. E aí o que ele descobre? No dia da execução, que para ele era algo grandioso, porque ele era doutor da lei, ele descobre que esse condenado era o irmão da sua noiva. Olha que sinal a vida deu para ele. E aí, o que ele fez? Se enfureceu mais ainda. Abigail, então ele acabou não se casando com Abigail. E ele correu atrás dos cristãos mais ainda. E o que acontece? Abigail acaba se convertendo ao cristianismo. É apresentada aos ensinamentos de Jesus, a Boa Nova, e se encanta e percebe naquilo algo de real, algo de muita vida. Só que ela já está bem adoentada. Seu corpo físico já foi definhando pela tristeza que ela foi envolvida naquele momento, da perda do irmão, e de perceber aquela situação toda. E aí ela desencarna. E quando ela desencarna, outro sinal que Saulo não escutou. Era a vida dizendo para ele: tu está no caminho errado, meu filho. E ele se enfurece mais ainda. E o que ele faz? Ele vai a Damasco, atrás de Ananias. Porque ele quer acabar com Ananias, porque foi ele o culpado pela morte da sua noiva. E no caminho a Damasco, ele vê um clarão luminoso, cai do cavalo, fica cego, e no meio daquela cegueira ele enxerga ninguém menos do que o nosso Mestre Jesus. E Jesus pergunta para ele, com toda a compaixão e com todo o amor, que só ele sabe ter: Saulo, por que me persegues? E aí, naquele momento, Saulo então percebe que não é tudo aquilo que ele perseguia que ele estava errado. Por que ele estava perseguindo aquele homem tão puro? Porque ele se vê envolvido com aquele amor que não tinha fim. E naquele momento, percebendo que ele estava errado, ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? E aí então Jesus diz: vai a Damasco, que lá te será dito o que tu tens que fazer. E a partir deste momento, ele busca entender os ensinamentos de Jesus, se aprofunda, passa muito tempo isolado, mas precisou acontecer tudo isso
para ele se dar conta que ele estava no caminho errado. Quantos sinais ao longo da vida dele Deus lhe tinha dado e ele não ouviu. E nós? Quantos sinais a vida nos dá para que a gente mude o curso das nossas más inclinações? Quantas vezes a gente precisa sofrer? Porque a gente aprende mais pela dor do que pelo amor. Quando o sinal vem cheio de amor, a gente não dá bola. A gente não percebe o sinal. Aí quando ele vem cheio de dor, a gente, tem que parar e refletir sobre ele. Então, só para encerrar, eu queria deixar essa mensagem para vocês, para que vocês pudessem, todos nós, para que nós pudéssemos voltar aos nossos lares com essa mensagem na nossa mente. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento, aquela oportunidade de todos os dias, aquela dificuldade que a gente tem e que a gente reclama e que a gente não gosta, é o remédio ruim que a gente precisa tomar para melhorar o nosso interior, para a nossa reforma íntima. A gente precisa dessas dificuldades para desenvolver a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa indulgência, o amor ao próximo. A dor, o obstáculo e o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Fiquemos com isso então e vamos à nossa prece.